Sabe quando você sonha com alguma coisa e você realmente quer realizar um desejo que você tem, mas aí surgem aqueles pensamentos: você não é capaz, isso não era pra você, por que que adiantou sonhar, você nunca vai conseguir? Pois a história que eu vou contar pra vocês agora é uma história que aconteceu na minha vida, que eu nunca contei antes e que eu resolvi contar aqui porque ela aconteceu justamente no momento inicial, aquele ali que eu estava começando o processo real de mudança, tá? Então acompanhe até o final porque você vai entender como você vai aplicar na sua vida, tá? Porque foi muito simples e muito forte. Eu tinha decidido então fazer uma grande mudança na minha vida quando eu saí da empresa que eu trabalhava. E no caso eu queria fazer intercâmbio, eu queria estudar fora do país por dois motivos: para poder aprender o inglês e para poder me dar um tempo de aplicar na minha própria vida tudo aquilo que eu tinha estudado, que eu tinha aprendido com o desenvolvimento pessoal. Tá? Quando eu cheguei na agência de intercâmbio e comecei a conversar com eles sobre custos, né, quanto custaria para poder realmente realizar esse sonho, eu percebi que o meu sonho desmoronava na minha frente, porque eu não teria dinheiro. Eu não teria dinheiro para poder pagar a passagem, para poder pagar a hospedagem, o curso, todas as despesas necessárias para morar e ainda por cima pagando em libras lá em Londres. Então realmente a cada palavra que ele falava eu ia afundando, parecia que eu realmente tinha feito a escolha errada na minha vida, né? Só que nesse momento foi muito importante porque eu falava: existe um conflito acontecendo aqui, porque o meu cérebro começou a me dizer: o que eu falei para você? Eu não disse que não era para mudar, eu não falei que não era fácil, eu não disse que você não era para você. Tudo isso passava no meu cérebro, tá? Só que eu tinha alguma coisa, eu falava: mas tem alguma coisa, porque eu sempre acreditei que eu consigo fazer vou conseguir realizar isso. Eu sonhei durante muito tempo, né, em fazer esse movimento. E aí, milagrosamente, tocou o telefone da mesa do Carlos, né? Para poder tocar o telefone para me dar esse tempo, só pode ser. E aí eu fiz o sinal para ele assim: eu vou ao banheiro. E aí fui ao banheiro e, na verdade, ele ficava no mezanino, no segundo andar. E eu fui passando por umas mesas. Tinha mais ou menos umas 5 mesas. E cada mesa dessa tinha um atendente atendendo um adolescente com seus pais. Então você imagina a minha cara quando eu passava por aquelas mesas e via aqueles adolescentes, todos eles felizes, e os pais ali realmente realizando alguma coisa que era o sonho daquela pessoa, né? Mas tinha alguém para bancar, e eu nunca tive ninguém para me bancar. Então era um sonho que eu tinha que sonhar sozinho, sabe? E eu olhava para eles e falava: poxa, eles vão realizar, eles já estão ali comprando, e eu acabei de ver o meu sonho desmoronar. Bom, ainda bem que esse banheiro ficava lá em cima, porque quando eu fui subindo esses degraus dessa escada, eu respirei fundo e a cada degrau eu falava alguma coisa positiva que me traria reacender esse contato meu com essa força superior que eu acredito que me guia, que me leva para frente. Então eu pensava assim: se tiver que acontecer alguma coisa que seja para o meu bem, vai acontecer. Se tiver que ser se estiver no meu destino que eu faça essa viagem, esse intercâmbio, isso milagrosamente vai acontecer. Me aponta o caminho, e fui subindo em cada degrau, parecia que eu ia deixando para trás essas dificuldades que o meu cérebro colocou para mim, né? E aí quando eu cheguei lá em cima no banheiro, eu fechei a porta do banheiro, eu respirei fundo mesmo e pensei: por favor, me abre os caminhos, me mostra o que eu tenho que fazer, porque agora eu não tenho uma ideia do que fazer, né? Quando eu saí do banheiro e desci as escadas, eu já estava bem mais leve a ponto de olhar para aquelas pessoas que estavam ali comprando o seu pacote de viagem de uma forma feliz, assim, de olhar e falar: meu, que legal, eles estão indo realizar um sonho que eu sempre quis, isso é muito legal. Fiquei feliz mesmo, assim, de olhar para eles, mas a minha cabeça estava completamente vazia, não existia um pensamento claro. E eu sentei na frente dele novamente e ele ainda estava no telefone. E eu fiquei só ali parado, olhando, e a minha mente realmente estava vazia. Quando ele terminou a ligação, acredite você ou não, eu soltei assim, uma coisa que eu nem acreditei. Eu falei para ele assim: eu tenho um projeto para você.
Aí ele falou, que projeto? Eu falei, não, eu trago amanhã para você, porque tá lá no meu computador e eu quero te mostrar ele bonitinho como eu preparei. Falar assim é um desperdício. Eu não tinha projeto nenhum, eu nem sabia o que eu estava falando, eu nem sabia de onde estava vindo aquilo. E aí ele falou, que ótimo, então me traz amanhã às 9. Aí eu fui para casa, ainda estava de dia, eu fui para casa, me tranquei no quarto, respirei fundo. Eu pensava assim, gente, se eu falei isso é porque alguma coisa tem. Se eu falei isso é porque tem alguma coisa vindo. Então o meu ponto nessa hora era, relaxa a sua cabeça, relaxa seu cérebro, deixa entrar as informações que você precisa porque você ainda nem sabe. E comecei então a pensar no negócio dele, o que ele faria, o que eu fazia, como que eu podia ajudar realmente a empresa dele. E aí de repente, gente, começou assim, aquele monte de informação, e eu digitava, e fazia o projeto, eu falava assim, gente, que legal. E tinha vezes que ficava até embaçado, eu acho que eu estava até chorando, assim, porque era muito sonho, muita vontade, muito desejo de fazer, realizar. E quando acabei de digitar aquele projeto, já estava de noite. Eu dormi, no outro dia, às 9 horas em ponto, eu estava lá. Eu peguei, entreguei o papel para ele e falei, tá aqui o projeto que eu falei que ia te trazer. E fiquei quieto, parado, olhando. E ele olhava, e ele olhava, e ele olhava, e eu sentia que ele estava olhando com bom gosto, que ele estava gostando, e eu me toquei. Falei, esqueci de colocar a proposta financeira. Eu fiquei tão viajando na história de criar alguma coisa legal para poder realmente ser bacana para ele, que eu esqueci de perguntar quanto eu queria para aquilo, né? Aí quando ele terminou, ele falou assim, Luffy, eu adorei esse projeto é incrível, era tudo o que eu queria, você não sabe, mas eu estou lançando meu site novo, e esse site eu vou precisar de conteúdo, e principalmente dessas pessoas que moram fora, se as pessoas daqui começarem a enxergar como elas estão vivendo lá, isso vai ser perfeito, eu vou adorar, porque eu tinha oferecido para ele fotografar e fazer entrevistas com as pessoas que moravam lá, já fazendo intercâmbio, né? Ou seja, o público dele vivendo o sonho para estimular o sonho dos outros. E ele ficou super empolgado, aí veio aquele momento. Aí ele falou assim, cara, é demais, é perfeito, mas tem um problema. Não tenho dinheiro, não posso te patrocinar. Era tudo que eu queria, né? E aí eu falei, olha, nessa hora o meu cérebro fez o quê? Ele falou muita coisa pra mim. Ele falou, eu te falei, não adiantava. Isso não é pra você. Você não é mais adolescente. Eu tinha 30 anos na época. Você não tem dinheiro, você não tem condições. Pra que você sonhou tanto? Isso não é pra você. Eu falei, pra que tentar? Pra que perda de tempo? Por que você saiu do seu emprego? 1000 coisas o meu cérebro falou pra mim. Só que nessa hora, e é essa hora que você tem que prestar atenção, é a hora que você mais tem que acreditar, e é a hora que você mais tem que se conectar com aquilo que mais te move e falar assim, mas eu enxerguei, eu vi, eu sei que eu vou, eu só não sei como ainda. E eu respirei, eu não escutei meu cérebro, eu me grudei naquele sentimento de certeza absoluta de que eu faria aquilo, olhei pra ele e falei assim, e aí, a gente vai fazer como? Porque a gente vai fazer. Aí ele olhou pra mim e falou, olha, a única coisa que eu posso fazer é te dar o curso, a passagem e as despesas de visto. E você se vira com a hospedagem. Gente, presta atenção no que ele falou. Quando ele me deu o curso, a passagem, as despesas de visto, ele simplesmente fez o meu sonho se realizar. Porque na verdade era exatamente isso que eu não tinha. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso, que era caríssimo. E a passagem, que naquela época também estava muito cara, né? Então assim, aquilo realmente faria o meu sonho se realizar. Então você imagina a minha cara, na hora que ele acabou de falar que infelizmente ele só podia me dar tudo aquilo que eu precisava. Aquilo foi muito, muito importante, foi muito interessante eu acreditar com todas as forças de que eu poderia fazer alguma coisa que era muito mais forte do que o meu cérebro dizia que não. Mas aí não acabou ainda. Sabe o que eu fiz? Além de apertar a mão dele, assim que eu levantei e apertei a mão dele firme, eu falei para ele, eu posso conseguir então um patrocínio para poder pagar o resto? Como assim? O cara tinha acabado de me dar tudo aquilo que eu queria e ainda eu falo para ele que precisava conseguir um patrocínio para viabilizar o restante. Foi muito interessante porque ele falou, claro, consegue o patrocínio e vamos juntar forças.
Olha que legal. E aí eu saindo ali da agência, eu falei, para quem que eu ia ligar? E me veio a imagem muito clara da minha amiga, que era diretora de marketing da Brasil Telecom na época. E aí eu liguei para ela imediatamente e falei, você não vai acreditar, eu tô com um projeto maravilhoso para poder fazer em Londres, que eu tô indo morar em Londres. E eu vou entrevistar as pessoas que moram lá fazendo intercâmbio. Isso é muito legal. Sabe o que ela me falou? Ela falou assim, vem pra cá agora. Não era nem amanhã, vem pra cá agora. E aí eu peguei o Carlos, que eu ainda tava lá, falei, Carlos, vamos comigo porque a gente vai apresentar essa proposta para Brasil Telecom. E aí fui lá para Brasil Telecom e quando eu chego lá eu sou recebido por ela e pelo chefe dela. E aí ela pegou, viu o projeto e sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, você não sabe da maior. Nós tivemos aqui na Brasil Telecom uma reunião nacional ontem e a gente ficou na missão de conseguir campanhas que estimulem as ligações internacionais. Então, quando você me aparece com esse projeto agora aqui, significa que nós seremos o primeiro do Brasil a oferecer uma solução de acordo com as novas diretrizes. Eu não sabia que ela tinha essa reunião nacional. Aliás, eu não sei se eu te falei, mas o Carlos também me disse que ele estava lançando o site dele, que ele precisava de conteúdo, e coisa que eu também não sabia quando eu acreditei. Certo? Então, assim, por eu não ter acreditado em tempo algum de que as dificuldades seriam maiores do que eu tinha visto, do que eu tinha acreditado, do que eu tinha sonhado, eu atravessei as barreiras e trouxe para o Carlos o elemento que ele precisava para o site. E sem ter a menor noção, porque o meu cérebro não fazia ideia de que uma empresa tão grande quanto essa Brasil Telecom estava fazendo uma promoção, um incentivo para ligações internacionais, a ponto dela me patrocinar com dinheiro para que eu pudesse realizar essa coluna, escrever isso de lá e pudesse acontecer. Então o meu ponto aqui para você quando você estiver sonhando com alguma coisa, só se gruda naquilo que vai acontecer, só se gruda nesse chamado, nessa história que seja maior do que você, e não deixe que o seu cérebro, que as pessoas ao seu redor fiquem dizendo para você, você não vai conseguir, isso não é para você, pare de sonhar. Gente, eu não estou falando aqui nada de autoajuda, de motivação, não é isso que eu estou falando, eu estou falando uma coisa prática mesmo. Quando eu falei para vocês aqui que eu consegui um patrocínio que viabilizou a história que eu fui fazer no início da minha ida para Londres, isso é muito business, isso é muito negócio, isso é muito realização concreta. E o mais legal disso, que entre eu sentar na frente dele, tá? Conversar com ele, o meu cérebro falar, ai meu Deus, você não vai conseguir porque você não tem dinheiro, e eu consegui tudo que eu consegui para poder viajar, foram menos de 24 horas. Quando você está conectado, quando você realmente acredita, quando você busca alguma coisa, você se dedica com força, você vai fazer acontecer porque vai estar conectado com alguma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é, mas é uma coisa muito importante porque é ela que te move para frente. Tá? Então, assim, esse recado que eu queria dar para vocês aqui é porque aconteceu na minha vida, é uma coisa realmente concreta, que me trouxe felicidade, que me viabilizou a primeira ida para Londres, e isso provou para mim mesmo que o caminho que eu estava seguindo, que eu vou conversar com vocês agora, ao longo de toda essa jornada, eu estava no caminho certo. E é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Começa a se conectar com essa coisa além de você, além do seu pensamento mundano de não vai dar, de dificuldade. Começa a acreditar em coisas que você quer que aconteça, que de alguma forma você vai ser levado para lá. Esse é o primeiro recado assim, que eu tive muito claro de que eu estava no caminho certo. Então, dividindo aqui com vocês é um ato de coragem, é um ato de compartilhamento muito legal, porque eu gostaria muito que você seguisse o que está aí dentro, o que é o seu sonho mesmo, o que é verdade. Não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo que é para você acreditar, tá bom? Muito obrigado, gente, eu estou amando estar aqui conversando com vocês, e se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhe, deve ter muita gente aí que está precisando escutar coisas assim, tá bom? Obrigado, viu, gente? Valeu!